ela exerce muita influência, porque ela tem muito dinheiro acumulado no chamado mundo industrial, né? Ela está aí brigando, está aí comprando empresas das redes, que nasceram dentro das redes, elas estão tentando segurar no seu antigo modelo. Agora, tem alguns que perceberam que já era, então já estão tentando encontrar uma outra forma de manter esse grande acúmulo de capital que eles têm. Mas, por exemplo, o que acontece com as empresas de comunicação, nem vou mais chamar de imprensa, a empresa de comunicação, os antigos jornais, esses conglomerados, eles têm que se reconfigurar na rede. E eles vão se reconfigurar. Sabe por quê? Sou blogueiro. Aí eu quero detonar essa lei do senador Azeredo que eu não concordo. Eu posso ter o maior rigor, não contar nenhuma mentira, não exagerar. Posso fazer um post, fazer vários posts, que nem eu fiz. Só que eu não sou obrigado a ouvir o senador Azeredo, ouvir quem está em cima do muro. Tem espaço para um tipo de intermediação de informação. Tem espaço. Mas não vai ser mais aquele todo-poderoso que dita o que é a pauta da sociedade. O gatekeeper já era. Isso já era. Organizadores de espetáculos, de shows, de sites, de coisas de música. Claro que vai ter, de editoras virtuais. Mas o lance é que não é mais esse modelo baseado no controle absoluto e na propriedade. Esse modelo eu não acredito nele. Então, essas indústrias, muitas vão desaparecer, outras vão se readequar, como acontece em várias viradas aí. Você veja, a situação do jornalismo é gravíssima. E não é por causa do diploma, não. Diploma olha, nem está na minha lógica. Isso é uma velha disputa sindical no Brasil. O que afeta aqui a comunicação em geral é a rede. Então, por quê? Porque, inclusive, você tem um professor dos Estados Unidos, o Yochai Benkler, ele tem um livro, A Riqueza das Redes, ele diz, nessa nova esfera pública se reduziu os custos para se tornar um falante. E a arquitetura da rede não impede que as pessoas possam se conectar e, portanto, falar. Então, essa arquitetura é distribuída. O caso típico foi com a morte agora do Michael Jackson. Né? Até o professor André Lemos tweetou assim, falou assim, Michael Jackson morreu 2 horas depois na CNN. 2 horas depois que já estava consolidado no Twitter que ele tinha morrido. Mas aí como é que a imprensa trabalha com a informação? É um problema. Essa velha imprensa aí, ela tem um monte de problema. Agora, ela é que está sendo vítima agora da sua própria ideia de credibilidade. Ela não está conseguindo mais acompanhar os fatos. Ela está dissolvendo a credibilidade. Por outro lado, a credibilidade de um blog tem a ver com a finalidade desse blog, a gente chama de reputação. É muito difícil obter, é muito fácil perder. E ao contrário do cara que controla as páginas, que nem a revista Veja, ela controla a carta ao leitor. Ela põe lá o que ela quer. Ali no blog, se o cara fizer isso, ou era a regra já desde o começo, ou então ele está perdido. Ele começar a pagar post, contribuição, debate. Se ele quiser vetar isso, ele vai ter muito problema. Então, o que acontece? Eu acho que nós estamos caminhando por uma sociedade mais transparente. Claro que na rede tem o que tem no mundo da rua. Eu falo, a rede reproduz o mundo da rua. Tem provocador, na rede tem o troll, o cara que adora ficar polemizando ou destruindo as coisas que os outros fazem. Mas isso tem aqui fora também. Aí você vai dizer, mas no mundo da comunicação de massa isso não aparecia. É claro, porque é o mundo da minoria falando. Agora é o mundo de uma grande conversação em rede. Então, nós vamos ter que aprender a saber o que é o excesso, aprender a olhar outro tipo de coisa. Eu sei que tem gente anônima que não quer aparecer em hipótese alguma e que, por outro lado, tem boas informações e excelentes contribuições. Num blog antigo que eu tinha, eu defendi lá que os caras podiam fazer
postagem anônima e tinha muito cara que entrava e me xingava. Mas o que isso altera? O cara me xingar, levantar coisas que não tem nada a ver. O problema é quando o cara entra no argumento e debate com você e ele tem razão. Aí você... Não adianta você inventar, é nítido ali, ficou lá. E teve um cara anônimo que ele ficava assim, eu não quero me identificar, nem por isso que eu escrevo não tem importância, ou não... E ele não queria se identificar porque ele tinha uma opinião muito particular no meio que ele vivia, pelo que eu entendi, e que ele não queria... E qual o problema dele não se identificar? Agora, você vai dizer assim, o problema é ele fazer uma calúnia. Aí, uma calúnia, como é que eu atuo com a calúnia? Bom, é o mesmo problema de se fazer uma calúnia no mundo da rua, uma tentativa de linchamento, não é físico, mas é moral de alguém. Você tem os mecanismos de agir, você vai tentar identificar de onde veio o fluxo de informação, porque na rede os rastros digitais ficam. Então, eu acho que nós estamos indo para um outro cenário que nós não sabemos ainda lidar, porque ele está em produção. Assim, a internet não é uma obra acabada. Essa é outra coisa interessante. As pessoas trabalham muitas vezes a internet como se fosse algo que parou. Não parou, mal começamos. Mal começamos. Queria lembrar que a web é de 92, o peer-to-peer é do final de 98, 99, se eu considerar o Napster peer-to-peer. E em 2004, 70% do fluxo da internet não era de e-mail, não era de web, era de peer-to-peer. Então é uma coisa muito mutante que a gente não controla ainda bem. Então é feito por esse processo coletivo. Perdendo hoje credibilidade é a grande imprensa, porque não consegue se virar na cobertura da eleição do Irã. Ele tem que ir lá, ele tem que ir pro cidadão repórter, o cara que está criando a informação. Ele tem que confiar na imagem do celular do fulaninho. Porque senão ele não vai... Não há como um mecanismo de comunicação competir com a diversidade que tem na internet. Ou ele, então, sabe atuar nessa diversidade, ou essa história de eu sou o filtro e digo o que é, acabou. O filtro são os internautas. Cada vez mais filtros são colaborativos.